Pedro, eu participo de alguns grupos aí, é gozado o preconceito que se tem contra políticas de desenvolvimento. Trazem estatísticas para dizer que políticas desenvolvimentistas aumentam a disparidade de renda, aumentam... Como é que você vê, digamos... E o Brasil tem duas grandes oportunidades aí, que é o NIB, a nova indústria brasileira, e a transição energética, né? Como é que você vê, de que maneira que tem que se articular? Porque o governo ele tem as ferramentas de crédito, ele pode interferir, regular e tudo, tem o próprio mercado que o governo pode regular, você tem um conjunto de ferramentas que você não vê o governo atuar. Como que seria uma estratégia aí para aproveitar essas oportunidades? Olha, Nassif, eu vejo isso da seguinte forma. Primeiro, eu acho que em termos globais há uma campanha, uma cruzada contra o Estado, contra os impostos, contra os instrumentos que o Estado tem para promover o desenvolvimento, e essa campanha ela é articulada, ela tem recurso, ela tem seus porta-vozes, ela tem os prêmios, ela tem seus canais de divulgação e etc. E no caso brasileiro, a gente tem uma disputa entre duas agendas e, evidentemente, a gente está vendo hoje uma coisa avassaladora em torno da resistência para uma agenda mais de desenvolvimento. É um pouco a tese do livro que eu trago recentemente para o público. A ideia de uma disputa entre duas agendas. A agenda neoliberal e a agenda distributiva. Eu acho que faz sentido racionalizar o debate brasileiro em torno dessas duas agendas, o que não significa que o governo X é só essa agenda e o governo Y é só aquela agenda. Mas se a gente pegar a história brasileira, a Constituição de 88 ela é muito benevolente e ela é muito voltada para uma agenda distributiva. Benevolente no campo social, dos direitos humanos, a ideia de construir um estado de bem-estar social. Estava tudo escrito lá. Só que aí veio uma era neoliberal que foi avassaladora, que você acompanhou muito bem, e que já foi desconstruindo e minando dispositivos da Constituição. E isso teve uma pausa nos governos Lula e Dilma. Essa pausa, é por isso que eu digo que os governos Lula e Dilma lá atrás não foram governos reformistas no seu sentido amplo, porque eles usaram a Constituição. Eles basicamente aplicaram o que estava ali. Teve uma reforma ou outra, algum instrumento adicional, mas quando a gente pensa nas estatais, isso está na Constituição também, as estatais como instrumento de desenvolvimento, né? Toda a questão do salário mínimo, a questão do INSS, da Seguridade Social, tudo isso foi potencializado e isso promoveu uma agenda distributiva. Quem foi reformista foram os governos do Temer e do Bolsonaro. Eles reformaram de forma avassaladora, usando táticas parecidas com a que o Trump está usando agora, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 políticas absurdas que imobiliza todo mundo. Ou seja, você não sabe mais o que criticar, porque é tanto absurdo. E eles fizeram isso. Eles desmontaram instrumentos de desenvolvimento. Então, quando você traz hoje essa discussão, a gente contextualiza ela, e eu acho que o meu livro traz um pouco esse debate, no contexto do desmonte dos instrumentos de desenvolvimento que foi promovido no governo Temer e Bolsonaro. E aí a questão do Lula 3 o Lula vai voltar, vai conseguir reconstruir esses instrumentos? O Lula vai empurrar, trazer de volta uma agenda distributiva ou vai ser pautado, enquadrado dentro de uma agenda neoliberal? Acho que essa é a grande questão que está colocada hoje no Brasil. Ô Pedro, lá atrás o Lula seguiu todos os parâmetros, aí, chamado tripé virtuoso, aí, que a imprensa vivia elogiando, aí, e ganhou um espaço lá, primeiro com o aumento de preços de commodities, aí, que foi um presente, aí, e segundo com a crise de 2008, da qual nasce um Lula aí que ninguém conhecia até então, que foi campeão, né? Hoje ele pode repetir esse negócio. Ele acha que fica 2 anos aí, 3 anos, fazendo a lição de casa, como gostava de dizer o Palocci, o Malan e tantos outros aí, ele vai colher frutos. Como é que você vê a conjuntura hoje? Olha, eu acho que essa comparação é interessante e, ao mesmo tempo, ela nos permite mostrar as diferenças. Eu acho que quando o Lula assume, lá em 2003, o Brasil era outro. Havia, de fato, uma crise financeira, uma crise cambial, e o Brasil ele não tinha cacife para enfrentar os mercados. Ou seja, a gente devia para o FMI,
a gente tinha um problema de restrição externa, que é o problema clássico do desenvolvimento, ou seja, você não tem recursos estrangeiros, você não tem dólar. Você não tem dólar para continuar o seu processo de desenvolvimento, o próprio o consumo interno. Ali havia uma crise quando ele assume. Então, faz algum sentido você, de certa maneira, sinalizar para o mercado, para tentar acalmar. E ele, ao longo do seu primeiro governo, paga a dívida com a FMI, começa a acumular reservas, e hoje a gente não tem a chamada restrição externa. A gente não deve nada para o FMI. Pelo contrário, a gente tem crédito com o FMI. Então, ao meu ver, a potencialidade do Brasil hoje é maior do que lá atrás. As possibilidades de desenvolvimento, elas são maiores do que lá naquele período. Então, não faz tanto sentido, ao meu ver, uma política conservadora nesse contexto, quanto fazia lá, a despeito de eu discordar daquele caminho. E aquele caminho que, veja, mesmo com o tripé, a despeito do tripé macroeconômico, o Lula fez distribuição de renda com alguns instrumentos. E não foi só a Bolsa Família. A Bolsa Família foi muito importante para a questão da pobreza. Mas os aumentos de salário mínimo, eles tiveram um impacto dinâmico na economia que foram extraordinários. No primeiro, no segundo governo Lula. Ampliação do ensino superior também, né? Também uma série de medidas na área social, mas veja, em termos de motor do desenvolvimento, o que eu defendo no livro? Que, de fato, ele promoveu uma coisa que o Furtado apontava, que era necessário incluir as classes que estão fora do mercado de consumo moderno, fora do mercado de trabalho moderno, dentro desses mercados. O Lula, de certa maneira, conseguiu fazer isso. Ele botou as pessoas para... Se você pegar os indicadores, por exemplo, consumo de pessoas com máquina de lavar em casa, é impressionante o quanto cresce nesse período. Eletrodoméstico em geral, o consumo das famílias, e também a infraestrutura social melhorou muito. Então, houve, de fato, uma inclusão enorme, e os instrumentos que ele usou, ele não está usando hoje. Isso é importante dizer. O gasto público, que crescia em torno de 5% ao ano, 4% ao ano, hoje cresce no máximo 2,5%. O salário mínimo, que chegou a crescer 8%, 13% real. Teve ano que cresceu isso. Hoje é impensável uma coisa dessa. Ou seja, a gente não tem como reproduzir um ciclo como o anterior. Aí a pergunta que fica é, não tem porque não quer ou porque não pode, de fato, tecnicamente? Eu acho que é porque é uma questão política e uma decisão política, porque tem potencial para isso. Não há restrição econômica ou técnica para promover um ciclo distributivo no Brasil que vai gerar crescimento e dinamismo econômico. Agora, digamos, esse terrorismo que se faz em cima de meio ponto de aumento no déficit, meio ponto na inflação, jogando a Selic lá para cima, eu não consigo entender esse realismo, Pedro. Não tem lógica. Ou seja, se por meio ponto lá de déficit primário, por meio ponto de inflação, o mercado, vem os economistas, montam seus modelos, os economistas do mercado, montam seus modelitos, jogam a Selic para 15%, inviabilizando qualquer ajuste. Como é que se sustenta essa lógica aí? Olha, a lógica, ela, de fato, não tem lógica econômica, técnica. A lógica ela é política. É a lógica da pressão em cima do governo, a pressão em cima da própria opinião pública, porque a mídia está o tempo todo fazendo terrorismo, porque se não fizer isso, a inflação vai disparar, se não fizer aquilo, o Brasil vai quebrar. Então, você vai disseminando uma sensação de que ou não há outra alternativa. Essa frase é até muito conhecida. Não há alternativa. Então, o governo deve implementar somente aquela agenda. Quer ver um exemplo que no jornalismo é muito comum? Eu acho que os jornalistas fazem isso inconscientemente. Evidentemente, não você, mas quando você fala da questão fiscal como rombo, o rombo fiscal, isso está no jornal, todo mundo fala, o rombo fiscal, o rombo. A gastança, o rombo, ou coloca adjetivos na dívida pública, a dívida pública cresceu vertiginosamente, explosivamente. Veja, vertiginosamente não é um termo técnico. O rombo, não, é déficit. O termo técnico é déficit, é um déficit público. O déficit público ele pode estar aí resolvendo um problema enorme, fazendo o Brasil crescer mais, inclusive. Não, mas quando eu falo rombo, eu já coloco uma conotação negativa naquilo.
E a solução para o rombo é não, tem que acabar com o rombo, ou seja, tem que cortar gasto. Ou seja, você já implicitamente insere ideologia no jornalismo por meio desses adjetivos, né? E insere uma agenda, empurra uma agenda para frente. Agora, Pedro, a gente tem num país assim, hoje, cada um por si, quando você pega o avanço da ultradireita, em geral, as pessoas, até os pequenos, os empresários que vendem, que compram o negócio da ultradireita, por mais que sejam contra a indústria, ela enfraquece o trabalhador. Ou seja, eles criam, onde devia haver pactos, eles criam conflitos que legitimam. Agora, como fazer para conseguir transformar, digamos, o desenvolvimento em objetivo nacional, para que as pessoas, por exemplo, se você pega hoje e reduz direitos trabalhistas, você beneficia individualmente cada empresa e prejudica todo o conjunto, porque o mercado de consumo desaba. O que falta? É um estadista que faz isso, pensando politicamente a economia? Que conjugação de fatores pode levar a esse objetivo nacional? Essa é a questão fundamental, Nassif. Eu acho que é preciso democratizar o debate econômico. Tá? O debate primeiro tem que sair desse circuito técnico, mídia. É preciso ter clareza em qual o projeto. Se a gente não tem clareza qual é o projeto, a gente não consegue mobilizar as pessoas e formar a opinião pública no sentido de um projeto de desenvolvimento. Então, como você disse, se de fato a gente conseguir promover uma expansão do consumo, a gente tem aumento das vendas. O que aconteceu no governo Lula e Dilma foi a expansão do consumo, ampliou a capacidade das empresas e guiou um aumento do investimento. É um erro dizer, por exemplo, que o consumo artificial puxou o crescimento econômico. Não é verdade. A taxa de investimento entre 2006 e 2013, quase, ela cresce acima da taxa de consumo, com exceção de alguns anos, como 2009, que foi o ano da crise financeira global. Ou seja, houve, de fato, distribuição gerando crescimento. Aliás, é o título de uma seção de um capítulo meu. Distribuição gera crescimento. Eu acho que esse é o caminho do desenvolvimento. Mas não é só isso, não é só distribuir, é mudar as estruturas. O Celso Furtado, que eu sei que você gosta muito, ele via o desenvolvimento enquanto uma série de estruturas. Então, tem a estrutura do mercado de trabalho, a estrutura do comércio externo, a estrutura industrial. Se eu olhar só para uma peça, o meu motor não funciona. Então, não adianta só gerar crescimento e desenvolvimento. É preciso pensar na estrutura produtiva. Não adianta só distribuir renda e o consumo ser de produtos chineses. Senão estou gerando um mercado de consumo de massa no Brasil e a produção em massa na China. Eu não estou aproveitando esses efeitos dinâmicos. Não adianta eu expandir o SUS, aumentar as compras públicas, se eu não tenho as cadeias do SUS internalizadas no complexo econômico industrial da saúde. Então, o desenvolvimento ele é essa complexidade e ele é uma intenção política. Então, é preciso recuperar essa intenção política e mobilizar os atores sociais nesse sentido. E isso está ausente, ao meu ver, hoje, ou está muito fragmentado, pulverizado, dentro do governo e fora do governo também. A sociedade brasileira está apática, não sabe para onde que nós vamos, em que sentido que é o desenvolvimento. Né? E essas agendas estão sendo disputadas e não há um caminho claro sendo seguido, no meu entender, em termos de um projeto de desenvolvimento.